Muito boa noite a todos, uma grande alegria, mais um evento da nossa Semana Jurídica do IESB. Hoje, com o privilégio, professor Ulisses, teremos o privilégio de ouvir a Joana Lima Correia, nossa aluna do mestrado profissional. Estamos aqui com a presença de vários alunos da graduação e da pós-graduação para examinar um tema muito delicado, muito sensível, que é o direito fundamental à moradia. Doutora Joana, seja muito bem-vinda, um prazer ouvi-la neste instante. A palavra é sua. Obrigada, professor Douglas. Uma boa noite a todos. Eu vou começar aqui a passar a apresentação, compartilhar com vocês. Bem, o meu tema é o direito fundamental à moradia no cenário atual brasileiro. Eu sou a Joana Lima Correia. E, no momento, eu sou tabeliã e registradora no estado da Paraíba, na cidade de Cuité. Nesse primeiro slide, que eu vou passar para vocês, na verdade, essa pesquisa, antes de começar a apresentação em si, essa pesquisa, quando a gente conversou e foi sugerido o tema, e aí eu acabei aceitando esse tema, dessa forma que veio, ele está vindo para mim como um pontapé inicial para a minha dissertação final do mestrado. Então, é um começo de uma pesquisa que eu vou precisar estar melhorando muito ela, mas que é o pontapé, eu acho que é o embrião aí da minha pesquisa final da dissertação do mestrado. Então, esse primeiro slide, ele vai trazer aí uma linha do tempo com os principais marcos do direito à moradia. As bolinhas que estão em azul, elas são só introdutórias para as laranjas que vão aparecer posteriormente, que são os pontos de maior relevância para o estudo. O direito à moradia é um direito que permeia a sociedade desde antes da Constituição. Então, ele está na sociedade há muito tempo atrás. Para alguns autores, o direito à moradia ele é definido como a posse exclusiva de um lugar onde se tem um amparo que se resguarda aí a intimidade e se tem a condição de desenvolver as práticas básicas da vida. Então, é um lugar que vai ser seu abrigo, a sua morada, onde a pessoa descansa, ela relaxa, ela tem um momento de lazer, ela tem um momento de proteção, e a partir daí, é um abrigo, né, para si, para a sua família, e a partir daí vai nascer o direito à inviolabilidade e à constitucionalidade da sua proteção. O termo residência, ele é o simples local onde vai se encontrar o indivíduo, e a habitação é onde o exercício efetivo da moradia acontece. Então, sobre um determinado bem imóvel, a moradia vai ser aquela habitação. Assim, Assim, a moradia, ela é a situação de direito reconhecida pelo nosso ordenamento jurídico. E a moradia, ela é um direito fundamental como destinado a instrumentalizar o acesso à justiça social e à igualdade material entre as pessoas. Então, ele, de fato, é um direito fundamental. As constituições da época do Império, elas tratavam da propriedade, mas daquele tempo. Então, sob a ênfase do direito individual, ao lado da segurança individual e da liberdade, só que não tinha nenhuma preocupação com a função social. Ainda nesse momento, ela não vai ter nenhuma referência do direito à moradia ou falar qualquer coisa da função social, do princípio social da propriedade e muito menos de interesse social ou supremacia do interesse social. Então, nessa época, trata da propriedade, mas não como é visto agora. A Constituição de 34, ela é o marco normativo em relação aos direitos sociais, e ela dá um início, dá um pontapé ali a uma conceituação do direito à propriedade. Ele dá uma abertura de uma visão social. E apesar do direito à moradia, ele ter só sido incluído na Constituição com a Emenda Constitucional de 26, com a Emenda Constitucional 26 de 2000,
a Constituição em si, ela tem uma lacuna, mas que alguns autores falam que não, que ela abre margem para não aplicabilidade, um questionamento da sua essencialidade, da sua existência. Então, o marco mesmo, onde aparece a moradia como um direito social e um direito fundamental, é com a Emenda Constitucional 26 de 2000. E o artigo 6º, ele fala que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, antes da emenda, os artigos 5º e 6º, eles talvez pudesse ser feita uma interpretação à moradia, que não era reconhecido ainda, mas por conta dessa lacuna que não falava nada sobre moradia, ele não era tratado como um direito essencial mesmo. Nessa linha do tempo, em seguida, vai aparecer o Estatuto da Cidade, como um marco muito importante, em 2001, no qual vai ser disposto as diretrizes gerais de política urbana, e vai regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição, que vão tratar da política de desenvolvimento urbano. O Estatuto, ele vai ensinar sobre as normas, diretrizes gerais na execução da política urbana, e as diretrizes vão estabelecer os princípios da ordem pública e de interesse social que vão regular o uso da propriedade urbana, mas de uma forma em prol do coletivo. Então, ele vai trazer ali para a sociedade um equilíbrio ambiental, a segurança, o bem-estar, então, tudo em prol de um coletivo. Essa lei, do Estatuto da Cidade, ela aparece e vai estabelecer os instrumentos que podem ser usados a partir dela, como o uso capião urbano, concessão do direito real, regularização fundiária, entre outros institutos e instrumentos que podem ser utilizados. E os instrumentos também do Estatuto da Cidade, eles vão compreender os planos nacionais, regionais e municipais, os planejamentos das regiões metropolitanas, aglomerações e dos municípios, e vai dar ferramentas para que o município consiga agir. Então, por exemplo, o plano diretor, ele vai dizer como é que aquela cidade tem que efetivamente funcionar. Dentre os instrumentos de utilização do Estatuto da Cidade, vão aparecer aí os tributos, que, de uma certa forma, a gente paga, mas tem uma retribuição, né? A gente paga o IPTU, contribuição de melhoria, e quando a cidade não tem isso, a cidade ela fica à margem, ela fica à deriva. Então, esses instrumentos dentro do Estatuto da Cidade, eles vêm para corroborar com toda a efetividade que se tenta, né, colocar em cima de um município, de um estado. Já no ano de 2003, foi criado o Ministério das Cidades, e o foco era a inclusão de setores excluídos do direito à cidade. A habitação, ela vai vir como um serviço básico e fundamental. Então, o Ministério das Cidades, eles vão criar, salvo engano, em 2005, a Lei 11.124, de iniciativa popular, que vai criar o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Esses planos criados, eles vão viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra e a habitação digna sustentável. E essa palavra digna é a primeira vez que ela vai aparecer no ordenamento, mesmo que aí foi uma falha do planejamento, né, da lei, essa lei 11.124, que ela não vai explicar o que seria uma habitação digna, mas de outra forma já aparece essa palavra. Então, dentre as mudanças que essa lei faz, ela traz uma melhoria de renda para a população, ela traz implementos pelo governo federal,
tentando colocar um financiamento, né, um volume de crédito para a população poder investir no setor habitacional. Então, esse plano de habitação, ele é parte de um processo de médio e longo prazo, ele teria sido findado agora em 2000, ser findado em 2023, essa seria a lei, e tinha um objetivo principal que era universalizar o acesso à moradia de todo cidadão. Então, e aí, em 2009, vai acontecer da criação do programa pelo governo federal Minha Casa Minha Vida, e ele faz uma junção com o Plano Nacional de Habitação, como forma mesmo de trazer ao cidadão brasileiro condições de acesso à moradia própria, tanto em áreas urbanas quanto rurais. E o plano Minha Casa Minha Vida, o programa Minha Casa Minha Vida, ele muda de nome em agosto, salvo engano, em agosto ele muda de nome e vira programa Casa Verde e Amarela. Mas, assim, tem alguma coisa que muda em relação às faixas etárias de subsídios que o governo vai poder estar financiando, mas acaba que é uma lei muito parecida. Já em 2015... a Lei 13.105, ela vai alterar as leis de registro público e de processo civil, que vai permitir que seja feito uma usucapião extrajudicial. A usucapião é a aquisição da propriedade móvel ou imóvel pela posse prolongada sem interrupção durante o prazo legal estabelecido para a prescrição aquisitiva. Nesse slide aqui, tem um passo a passo, até do Colégio Notarial do Brasil, seção de São Paulo, e ele vai explicar que hoje já pode ser feito o uso capião pelo cartório, explicando o que é o uso capião, como fazer um uso capião, os requisitos, que vai ter que formalizar uma ata notarial, que vai precisar de um advogado, e aí o procedimento, quando chegar no cartório, ele vai ser analisado, vai ser publicado em edital, aguardar a manifestação dos confrontantes do poder público, e aí está o justo título, né, que é título de aquisição originária, para aquele cidadão. Então, se antes a usucapião era considerada uma aquisição originária, a usucapião extrajudicial é a mesma coisa, com a facilidade de ser feita quando preenchidos os requisitos dentro do cartório. Deixa eu mudar aqui o slide só um pouquinho. Então, o artigo 216 da Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, ela vai ensinar que, sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório de registro de imóveis da comarca que estiver situado o imóvel usucapiendo a requerimento do interessado, representado por um advogado. Então, aqui ele diz que tem, além do requerimento, que deve conter uma petição inicial, né, o advogado vai fazer uma petição inicial, e ele vai ter que qualificar a parte, o tipo de usucapião pretendido, a descrição do imóvel e o título que originou a posse. E aí os confrontantes, quem são os vizinhos? E aí vai ser instruído com ato notarial, lavrada pelo tabelião, planta e memorial descritivo, as certidões negativas e justo título ou qualquer outros documentos que deem a origem que descrevam a origem do título, né? Nesse momento, em 2017, tem uma mudança na lei, no parágrafo 2º desse artigo 216A, que antigamente ele falava, que nessa lei ele falava que ele precisava da manifestação e consentimento de todos os confrontantes. Hoje, se for publicado e as partes não se manifestarem em 15 dias, esse silêncio é interpretado como concordância. Então, não precisa aguardar e aguardar e aguardar. Não, passados 15 dias, não foi expresso o consentimento, ele é interpretado como concordância e vai ser feito, se tiver preenchido os outros requisitos, vai ser feito essa usucapião pelo cartório. Já em 2017, a Lei 13.465, ela vai tratar da REURB e o direito de laje.
A REURB ela é o conjunto de medidas urbanísticas e ambientais sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação dos seus ocupantes. Então, a partir da regularização fundiária, as pessoas que residem em imóveis sem documento definitivo, elas vão se tornar ocupantes e proprietários legítimos, garantindo aí a segurança da moradia deles. Eles vão ter, de fato, um papel na mão agora para dizer: essa terra é minha, esse lote é meu, essa casa é minha. A regularização fundiária, ela gera, assim, inúmeros benefícios para os municípios, para os moradores, para o Estado, porque com a regularização fundiária, a cidade ela vai sair da informalidade e vai se legalizar, permitindo aí que o poder público, ele possa fazer com segurança os investimentos que ele precisa na cidade. Habitação, educação, infraestrutura, cultura, ele vai conseguir trazer para a cidade muito mais modernidade. Os imóveis regularizados, eles vão se valorizar, e isso, assim, é fato que a gente consegue ver no cartório, quando começam a acontecer essas regularizações, esses registros, a cidade inteira ela vai se valorizar, e as casas, a vizinhança, as ruas, então tem uma preocupação ali com o todo, e não só com o seu lote, com a sua casa. E, assim, o mais importante do título na mão é a segurança, né, e a cidadania que ele vai poder exercer. Ele tem ali o poder de dizer que isso é meu. Isso, para as classes menos favorecidas, é de uma importância enorme. Dentre os objetivos da REURB, então aí, os objetivos, eles são identificar os núcleos urbanos informais que devem ser regularizados, criar unidades imobiliárias compatíveis com o ordenamento territorial urbano e constituir sobre ela direitos reais em favor dos ocupantes. Amplia o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, garante o direito social à moradia digna, concretiza o princípio constitucional de eficiência na ocupação e no uso do solo, concede direitos reais, e aí a preferência é dado para a mulher, para o registro. Franquia a participação dos interessados em todas as etapas do processo. Então, a lei, ela enumera diversos instrumentos que podem ser empregados dentro da REURB. A legitimação fundiária, uso capião, compra e venda, doação. A partir da regularização daquele município, daquela área, você consegue fazer todos os atos que antes não seriam feitos. Não seriam feitos sem ter essa legalização, sem ter, de fato, um documento comprobatório. Dentre as modalidades de REURB, existem a REURB de interesse social, que é a REURB-S, que é a REURB, que é a regularização fundiária aplicável aos núcleos ocupados por população de baixa renda. E a REURB-E, que de interesse específico, ela vai se aplicar a todas as outras pessoas que não se enquadram como baixa renda. A diferença entre elas é que na REURB de interesse específico, não vai ter isenção de custo de processo administrativo, custo e emolumento de cartório e demais dispostos na lei. Dentro da regularização urbana, fundiária, regularização fundiária urbana, o que deve se observar é que não dá para ser feita a regularização em qualquer área. Quando vai ser feita a regularização fundiária, tem que fazer um levantamento da área, um georreferenciamento, tem que ter um profissional que vai assinar pelaquela área, uma planta do perímetro do núcleo urbano, um estudo preliminar, se está em conformidade com a situação jurídica do município, ambiental, tem que ter um projeto urbanístico, tem que ter memorial descritivo, um estudo técnico para falar se é uma situação, uma área de risco, se for o caso, ou se é uma área que é propensa para fazer ali a regularização fundiária, tem que ter um estudo técnico ambiental também. E, em seguida, aparece, na mesma lei, na verdade, aparece o direito de laje, que é
que ele é citado na lei de regularização fundiária, e ele vai legalizar os famosos puxadinhos. Então, aquilo que a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é muito comum nas favelas, as construções, uma em cima da outra, eles conseguem regularizar aqueles locais agora. Então, alguns autores tratam da semelhança do Instituto da Laje e do direito de superfície, mas eles têm uma diferença, e acho que no próximo slide eu vou mostrar. Então, o direito de laje, ele explica que o proprietário de uma construção base, ele pode ceder a superfície superior ou inferior da sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha uma unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Então, a diferença, ela aparece aqui. Enquanto o direito da laje é perpétuo, o de superfície é temporário. E eu acho que a maior importância e diferença, né, que uma é autônoma, o direito de laje é autônomo, e o outro é vinculado. Ele tem uma matrícula própria. E o outro, ele fica na matrícula mãe. Ele trata ali de uma parte localizada do imóvel, enquanto o outro trata do imóvel inteiro. Ele trata daquela laje, é dele e pronto, não tem um pedacinho que é dele e o outro ainda fica pertencendo ao vizinho de baixo ou ao vizinho de cima. Na época que apareceu esse direito, ele foi considerado uma inovação para suprir ali as necessidades de regularização fundiária, que a partir do crescimento irregular. Então, as pessoas não tinham espaço, elas construíam para cima. E como uma forma de atender ali aquela parcela da sociedade que precisava regularizar seus imóveis de alguma forma. Às vezes, uma família vai crescendo e o filho casa e constrói em cima. E aí vai virando aquela confusão. E ao final, se a família se muda, ele tem que vender aquilo inteiro. Então, se o filho de cima gastou o dinheiro, ele não consegue reaver aquele valor. São comuns, quando é feito, né, os prédios de laje, né, o direito de laje, quando ele é aplicado, são comuns, por exemplo, telhado, entrada, coluna, alicerce, são as partes comuns, as escadas, as entradas, tem que ter um acesso individualizado, e eles vão viver em condomínio e vão ter essas partes vão ter que conviver como condôminos para essas partes em comuns das lajes, né, dos prédios. E o direito real de laje, ele vai consistir aí na possibilidade da coexistência de unidade imobiliária. Então, ele vai ser autônomo, vão ser vários titulares na mesma área, mas cada qual, né, com a sua matrícula. E aí, esse último slide, eu trago aqui um desenho, né, de uma casa, de direito na laje, né, da regularização urbana, e de uma casa bonita, uma casa toda projetada, e mostrando as diferenças, e o que aconteceu com essa pandemia em relação ao acesso à moradia. É notório que, de um lado, tem um mercado que está extremamente agitado, mas não é para todo mundo que está assim. Tem um aumento de negociação, compra e venda, reforma, movimentos grandes relacionados à moradia, porém, para uma classe determinada. Algumas pesquisas demonstram que a venda dos imóveis no Brasil cresceu em torno de 8,4%. Essa pesquisa foi feita pela Câmara Brasileira de Indústria da Construção, e esses números se deram em relação a 2019 e 2020. Janeiro a setembro de 2020, cresceu 8,4%. Em Santa Catarina, um estudo feito pelo site OLX, ele cresceu 17% a interesse por compra e venda de imóvel, em comparação com o mesmo período de 2019. Casas e apartamentos registraram um crescimento de 15% nas buscas feitas pela mesma plataforma. Então, o mercado imobiliário, ele teve um boom mesmo. Goiânia, por exemplo, teve um crescimento de 21,4% na venda de imóvel.
Então, de um lado, a gente consegue ver, tem um interesse grande em reforma, mudança para locais maiores, preocupação, as pessoas estão tendo uma preocupação maior com as casas, com um cuidado maior, falando em home office, e entre outras coisas. E alguns estudos já vêm falando em êxodo urbano. Isso é um fenômeno mundial, onde as famílias, elas mudam para lugares mais afastados, para ter, viver mais, porque eles estão só em casa, as pessoas estão só em casa, para viver mais o isolamento, e motivado pelo home office. Eles podem trabalhar dentro de casa, por que não morar, por exemplo, no campo? Mas essa é uma realidade para uma classe social determinada. De outro lado, as famílias que têm menos condições financeiras, elas se veem numa situação de perigo, porque elas não conseguem sequer pagar os aluguéis. Quem dirá obter, né, adquirir qualquer moradia? Então, tem uma pesquisa do IPEA que fala que a população em situação de rua do país, ela chega em quase 222 mil pessoas, e ela cresce de 2012 a 2020, algo em torno de 140%. Então, a crise atual, ela mostra para a gente a fragilidade da produção de moradia adequada e saneamento básico nas nossas cidades. Porque a gente consegue ver a disseminação do vírus, aquela coisa de, tem que lavar a mão, tem que tomar esse cuidado maior, mas tem gente que mora com 10 numa casa que tem 3 cômodos. Se um está contaminado, contamina todo mundo. Então, assim, teve resbalou a gente consegue observar mais com a crise da pandemia. Então, é muito mais preocupante a falta de acesso ao saneamento básico, moradia digna, o que foi falado lá atrás. Então, a gente ainda está lutando contra isso, e prevenção adequada de catástrofe, de desastre, e no caso de pandemia, e disseminação de doenças transmissíveis. Então, o direito e o acesso à moradia, ele sempre foi, para a gente, um tema importante para a sociedade, e com a pandemia, eu acho que se torna mais desafiante para políticas públicas, sociedade. Então, fazendo essa pesquisa, eu acredito que tem alguma forma de melhorar, como aumentar moradia de baixo custo para família de baixa e média renda, até porque quando fala hoje em Minha Casa Minha Vida, que é o programa Casa Verde e Amarela, ele tem ali um acesso à classe baixa, mas tem gente que não consegue fazer a renda mínima para poder adquirir uma casa do governo, de ter esse subsídio do governo. Então, não conseguem ali, está comprovando. Então, realmente, ter um olhar para ter condições melhores de moradia, mas ter um olhar mais atento para as pessoas que realmente necessitam. Então, a aplicação do Estatuto da Cidade efetivamente nos municípios, executar os programas de política pública urbana habitacional, constituir uma política habitacional nacional, e aí estadualizar e regionalizar isso, e municipalizar mesmo, com um olhar a essas pessoas que mais necessitam nesse momento. Então, esse eu acho que é o cenário atual do Brasil. E, assim, agora como contribuição prática, o que eu consigo enxergar aqui no cartório, que hoje eu estou atuando, não tem muito tempo, eu sou nova também na área, estou fresca aqui no ramo, notório, é gritante a falta de projeto de regularização de imóvel. Então, assim, seja urbano, rural, uma cidade que tem 25 mil habitantes, que é onde a gente vive aqui, eu tenho no meu cartório 6.600 e alguma coisa de matrículas realizadas, então, registradas no cartório. E onde as outras tantas pessoas vivem, né? Então, é grande o número de pessoas que ainda procuram um cartório, talvez pela cultura, falta de conhecimento, e como forma também de economizar valores que as pessoas que fazem contratos particulares falam, não, você vai ter a mesma segurança jurídica. Eles chegam para dizer, eu quero registrar o meu contrato particular, e ele vai lá e reconhece a firma da compra e venda, e aquilo não tem valor para ele, mas ele não sabe daquilo. Então, falta efetivamente o município tá em cima, tá popularizando essas políticas, e a sociedade, de uma certa forma, para a sociedade, de uma certa forma, crescer com isso.
Então, eu acho que os programas de conscientização, de importância de moradia formalizada, política pública efetiva, interesse da sociedade, movimentos sobre o tema, comecem a mudar e concretizar o direito fundamental social à moradia, sobre aí o prisma da dignidade da pessoa humana. E, assim, a partir desse trabalho, dessa pesquisa que eu fiz, eu penso, até o final da minha dissertação, de apresentar algum programa, alguma lei, alguma coisa, para que a gente consiga normatizar isso, a regularização urbana desse município que eu estou aqui agora. Então, eu acho que foi isso, professor. Eu espero ter passado tudo. Estava nervosa pra caramba aqui, mas... Doutora Joana, parabéns. E agora que eu vi que eu não tenho nem câmera aberta, professor, viu? Então abra, por favor. Espera um pouquinho, deixa eu interromper aqui. Gente, me desculpa, é um nervoso que eu nem vi. Chega, tô quente. Olha, parabéns. A exposição realmente muito interessante, muito rica, muito esclarecedora. E, com certeza, professora Joana trouxe aí uma visão muito interessante sobre a moradia, tratando do Estatuto da Cidade, essa evolução do tratamento normativo ao direito à moradia. É muito interessante notar que apenas com a Emenda Constitucional 26 de 2000 houve inserção no artigo 6º desse direito fundamental. E eu fiz aqui algumas anotações, a primeira delas, em relação ao uso capião extrajudicial, fica aquele questionamento, porque, sem dúvida, uma grande evolução, mas e o titular do imóvel, como tal considerado no registro público, ele não deve ser também intimado a se pronunciar sobre essa pretensão de uso capião extrajudicial? Na sua observação, não houve essa referência, apenas os confrontantes e a publicação do edital. É só um esclarecimento adicional. Eu sou juiz do trabalho, tive o privilégio de caminhar por todas as instâncias da Justiça do Trabalho, e, inclusive, conheci o professor Ulisses lá na primeira instância, aguerrido advogado, combativo. É minha honra. Me lembro, professor Ulisses, de um acordo que homologamos na 6ª Junta de Conciliação e Julgamento, uma ação coletiva, o caso governo Cristóvão, salvo engano, ainda jovem, doutora Joana, eu também seguro, isso faz parte da nossa vida, é absolutamente natural, mas convoquei o Ministério Público, fizemos uma grande audiência, o professor Ulisses já brilhava àquela altura. Mas eu, então, como juiz do trabalho, tenho acompanhado, claro, o debate em torno do direito de propriedade em muitas ações que, regra geral, buscam discutir fraude à execução, alienações que são processadas na pendência de ações trabalhistas, tentando excluir determinados bens do âmbito de atuação do Poder Judiciário. E é curioso notar que a relevância do direito à moradia, do direito de propriedade, está lá no artigo 6º, está no artigo 5º, inciso 22 da Constituição, tem levado a jurisprudência a flexibilizar uma série de regras processuais, a exemplo da preclusão. Então, nós temos embargos de terceiro, embargos à arrematação, que são julgados, e lá na frente se discute uma ação anulatória de ato judicial, e sempre se supera esse debate em torno da preclusão, tendo em conta esta natureza fundamental do direito de propriedade, sobretudo nessa sua expressão moradia. É muito interessante ouvir, então, a sua exposição. Agora, o direito de laje me remete ao ministro Moreira Alves, que foi um dos grandes expoentes do nosso Poder Judiciário e que teve uma participação ativa no Código Civil, e ele já falava do direito de laje, uma realidade que foi normatizada com a Lei 13.465, aliás, antes do Código Civil, mas a lei trouxe uma nova disciplina, um novo influxo normativo. Mas eu gostaria de ouvi-la, então, sem deixar, obviamente, de lembrar aqui que tivemos importantes seminários de outros colegas do mestrado, todos eles tratando de temas conexos. Com o direito à moradia vem também o direito ao saneamento básico, vem o direito à mobilidade urbana, vem o direito ao ambiente, ao meio ambiente saudável, a política nacional de resíduos sólidos,
tivemos um seminário excelente sobre esse conteúdo, o direito à segurança, o direito à saúde. Ao fim e ao cabo, nós sempre confirmamos aquela máxima de que os direitos humanos fundamentais são interdependentes, são interrelacionados, estão interconectados, são indivisíveis, formam um bloco de condições necessárias à realização de um direito maior, que é a dignidade da pessoa humana. Mas são apenas considerações iniciais, doutora Joana, renovando os cumprimentos, parabéns, nem pareceu que estava nervosa, o doutor estava antes aí dessa característica de falar muito, não é? Mas eu costumo dizer que o fato de nós nos colocarmos de algum modo apreensivos faz parte dessa nossa jornada. Isso é sinal de responsabilidade. Portanto, parabéns uma vez mais. Obrigada, professor. Professor Ulisses, quer falar agora? Só respondendo, no caso que, quando falo dos confrontantes, quando as partes elas pedem fazem o requerimento para o usucapião, uma das coisas a gente pede a certidão negativa dos imóveis. Então, assim, não pode ter o imóvel com matrícula aqui dentro do cartório. Às vezes, ela pode ter tido a matrícula. Eu tenho até um caso que a gente está tentando fazer pela via judicial, que eu acho que não vai ter como, vai ter que ir para a via, essa judicial a gente vai ter que ir para a via judicial. O advogado foi conversar comigo, que foi vendido num contrato de compra e venda, tem o registro no INCRA, mas a parte morreu. Então, ele tem ali, normalmente as partes elas morrem e elas tentam o usucapião. No caso de escritura particular de compra e venda, o único jeito deles adquirirem aquele imóvel na compra e venda particular, passado o tempo, o pai morreu, tinha feito uma escritura particular de compra e venda, a gente faz o usucapião nesses casos. Então, é só para fazer a aquisição mesmo da propriedade, porque senão acaba que ele é usado como uma forma de burla mesmo da lei. Então, a gente faz, normalmente, quando eles querem adquirir uma propriedade que eles não conseguem, eles não têm um registro, eles não têm uma autorização de compra e venda que é feito por loteamento, mas essas cidades pequenas não são loteadas, não tem o plano diretor da prefeitura. Então, é passado de um para outro e vai fazendo aqui, vai construindo ali, vão mesmo medindo. Eu tenho muita matrícula que é medida em braças, e aí tem que fazer uma retificação, então... Normalmente, a gente presta atenção quando existe o proprietário, o real proprietário vivo. E a gente faz essa consulta anterior. Não, muito bom, excelente. Depois eu vou contar um caso, nós julgamos recentemente, mas vamos ouvir o professor Ulisses antes. Obrigado, professor Douglas. Queria também parabenizá-la, Joana. Acho que realmente qualquer nervosismo é compreensível, mas injustificável. Sua exposição foi excelente, aprendi muito com a sua exposição, é uma temática extremamente atual. Acho que você consegue fazer um link, um fio condutor entre a própria Constituição, a legislação, a evolução do tempo e a realidade social, assim, a realidade, digamos, real mesmo, né? O que acontece lá na ponta, na cidade onde você está, etc. Eu acho que você está no caminho certo, acho que você não vai ter dificuldade em desenvolver a sua linha de pesquisa e chegar a um resultado final, né? A sua dissertação, ela parece que já nasce bem madura, porque justamente você concilia um tema que você mexe com ele, embora você diga que esteja mexendo há pouco tempo, mas mostra um conhecimento de causa em relação à matéria, faz, né, que o mestrando ele busca algum tema que lhe empolgue, que lhe arrebate, mas que ele conheça, que ele tenha alguma vivência, alguma relação com isso. Eu acho que está muito bem encaminhado o seu trabalho e o produto que você apresenta, ele pode ser algo realmente útil, porque a partir desse modelo para o município onde você está, com certeza isso depois serve de referência, talvez até para todos os municípios do Brasil ou para boa parte deles, né? Dada a importância do tema. E é muito frequente as câmaras municipais e até mesmo as assembleias, e aqui a Câmara Distrital não é diferente,
se busca muito com essa história do Google, o que tem ali, o que não tem, né? Eu tenho acompanhado assim um pouco mais de perto as questões de direito animal, e a gente vê isso, que daqui a pouco aquilo se espalha como se fosse fogo no mato, né? Porque as câmaras locais elas começam a copiar, né? Não copiar, usar de referência, ter como paradigma, né? Eu, sinceramente, acho que você está no caminho certinho, viu? Tá de parabéns mesmo, sua exposição foi muito boa, tá? Eu não tenho um Obrigada. questionamento assim específico, professor Douglas, mas gostei muito da apresentação e acho que você vai muito bem. Obrigada, De professor. fato, a segurança, a clareza, o domínio do conteúdo foram bastante marcantes, doutora E o Joana. produto em si, né, muito claro, e dá para ver logo que é factível, né? Professor, quando eu falo que eu sou nova na área, de fato eu sou. Eu tenho exatos 2 meses e meio que eu estou na área. Tem 2 meses e meio que eu estou aqui, que eu vim para cá, eu saí de Brasília e vim para cá para aceitar o desafio que era, de fato, eu falei isso até na minha entrevista do mestrado, que era a matéria que eu mais corria, era direito registral imobiliário, e caí de paraquedas e me apaixonei pela matéria. É assim mesmo. A Mas esse é um necessidade move a problema, gente, né? né? Professor Ulisses, a questão de ser nova é um problema que o tempo corrige, portanto, não há o que se preocupar com isso. Verdade. Mas eu iria dizer apenas de um caso recente que nós julgamos no tribunal, um caso que mostra o cuidado que é preciso ter na gestão de temas ligados ao direito de propriedade. Numa execução trabalhista em São Paulo, um sócio de uma empresa executada indicou à penhora um determinado terreno, o juiz do trabalho formalizou a apreensão do referido bem e o levou a uma praça. O bem foi expropriado. Veio um arrematante, adquiriu o imóvel, o juiz recebeu o dinheiro, pagou o credor trabalhista e expediu o mandado de missão na posse. O terceiro adquirente, arrematante de boa-fé, chega no terreno e percebe que existem ali 14 moradias, várias famílias residindo naquele terreno, e toma também conhecimento da existência de uma ação de uso de capião urbano em trâmite na Justiça Comum de São Paulo, uma ação que havia sido proposta antes da indicação do bem à penhora pelo sócio da pessoa jurídica executada. Olha a confusão. Eles, então, moradores, detentores da posse de boa-fé, mansa e pacífica, há mais de 20 anos, ajuizaram embargos de terceiro, e o juiz do trabalho liminarmente indeferiu, considerando os intempestivos. Não houve agravo de petição, transitou em julgado essa sentença terminativa, e sobrevieram, então, mandados de segurança. E é por isso que eu me lembrei dessa flexibilização das normas do processo, porque, ao fim e ao cabo, o direito de propriedade, o direito à moradia são direitos fundamentais. E a jurisprudência, então, tem flexibilizado o devido processo legal em nome de um bem maior, do direito substantivo, do direito material à moradia. Desde o advento da Lei 8.009 de 90, que nós temos aí o chamado bem de família, que seria impenhorável, salvo exceções específicas, mas a jurisprudência tem essa vocação equitativa e tem procurado cumprir esse papel de defesa desse direito fundamental que é a moradia. Mas, doutora Joana, vamos abrir, então, a oportunidade aos colegas que desejarem se pronunciar. Estão aqui presentes vários amigos, colegas do mestrado. Eu indagaria, então, se alguém gostaria de oferecer uma contribuição, lembrando, professor Ulisses, uma vez mais, seguindo a advertência da doutora Elaine, né, que não há sanção nem premial, nem punitiva para aqueles que eventualmente não se posicionarem. Né? Tem já uma pergunta da Cláudia aí no chat. O do doutor Igor também. Doutora Cláudia diz o seguinte: eu gostaria de saber se, em caso de divórcio, imóvel adquirido pelo Minha Casa Minha Vida fica com a mulher, independentemente do regime de bens aplicável. Está parecendo prova oral do concurso para para a magistratura.
Eu, de fato, não consigo responder. Eu não, assim, a preferência, quando vai fazer a regularização fundiária, a preferência é que fique no nome da mulher. Mas aí, se é aplicável em qualquer regime independente do regime de bens, em caso de divórcio, eu não consigo responder essa pergunta da Cláudia. Se alguém souber e puder contribuir. A questão parece estar vinculada a essa vulnerabilidade econômica das pessoas que estão ali passando por esse processo de divórcio. Isso afeta a partilha, enfim, dos bens que devem ser objeto de divisão? Parece que não, né? Quer dizer, uma coisa é a regularização urbana, com essa preferência da vinculação do imóvel à mulher. Outra é a partilha de bens em razão de uma separação, de um divórcio. Aí o regime aplica-se, é o que me parece, plenamente. Mas o doutor Igor faz uma segunda pergunta. O direito ou ponderação, o direito à vida. Aliás, se quiserem usar a palavra, fiquem à vontade, pessoal. Eu ia falar isso. O Igor, ele pode contribuir também. Ele é quase do ramo aí dos cartórios, ele entende também na matéria. Então, Igor, podia falar aí. Bom, consegue me ouvir aí bem? Bom, primeiramente, parabenizar aí a doutora Joana, também conhece bastante da área, eu acho que tende a fazer um belíssimo trabalho aí para o IESB sobre esse tema. Saudar a todos também, todos os participantes aqui, alguns eu já conheço, outros não, professor Douglas, Ulisses, demais alunos. Aqui, na verdade, eu nem fiz uma pergunta, eu fiz mais uma consideração para enriquecer aí, trazer acho que um estudo mais abrangente no seu tema, que é o livro dessa autora, que é russa, né, mas mora nos Estados Unidos, a Aina Renden, né, que ela fala muito de propriedade, né? Então, esse livro dela, ele vai falar, vai trazer aspectos, né, da propriedade e que convergem, né, com o tema que você quer trabalhar, que é o direito de propriedade. Esse é um ponto. E aqui ela traz um texto, né, esse livro é um livro curto, de 170 páginas, você encontra por R$ 39,00 na Amazon, é um livro bem curtinho, mas muito rico. E ela diz aqui, né, que o direito à vida é fonte de todos os direitos, e o direito à propriedade é a sua única implementação. Muito forte isso aqui, né? Então, você pode trazer isso para a sua dissertação aí, que vai enriquecer bastante. Um outro ponto, eu até mandei para o seu WhatsApp agora, e eu vi uma discussão aqui na Comissão de Direito Notarial e Registral, que eu sou membro aqui na OAB, e que também foi perguntada até na prova oral do Ministério Público de Minas, né? Um dos atores bastante importante, você como registradora de imóveis, nesse arco aí da propriedade, né? O Ministério Público tem uma função bastante relevante, então acho eu que você trazer aspectos do Ministério Público para a sua dissertação vai trazer muita riqueza. E o ponto que eu estou falando, o professor Douglas já citou, que foi o direito de propriedade, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, que é considerado um direito fundamental. Mas, não esquecendo o direito de propriedade que está lá, salvo o melhor juízo, no artigo 173, que é lá ele fala, né, do direito à propriedade privada, mas lá não mais como um direito fundamental, mas como um princípio da ordem econômica. Então, você trazer esse direito de propriedade sobre o aspecto constitucional, mas de um lado bifronte, né, eu acho que também vai trazer bastante riqueza. Eu tenho até esse livro aí que eu te indiquei agora, mandei no WhatsApp, eu não sei onde está, mas tem PDF, mas é uma professora, ela trabalha muito bem esse direito de propriedade,
mas de uma forma bipolar, né? De um lado, o direito fundamental, de outro, como um princípio da ordem econômica. É basicamente essa contribuição que eu teria aí para trazer, mais contribuição do que pergunta. Tá tudo anotado aqui já, Igor. Obrigada, viu? Obrigado, Igor. A palavra segue franqueada. Se algum dos colegas desejar se pronunciar. Eu gostaria. Posso? Pois não, doutor Paulo. Boa noite. Boa noite a todos. Eu já peço desde já desculpas pela indumentária, mas é porque hoje eu estou trabalhando, estou fazendo o possível para participar aqui. Doutora Joana, que tema mais emocionante, viu? Principalmente porque eu estou vivenciando uma situação que aproveitarei dos seus conhecimentos. Então, vamos lá. Um caso específico, tendo em vista o direito à propriedade, os cartórios aqui de Brasília, eles estão solicitando cópia do carnê de IPTU para efetuarem a cessão de direito ou reconhecimento de firma em instrumentos particulares de compra e venda, contratos de compra e venda de imóveis. Os imóveis que estão em áreas particulares, situados em particulares, mas ainda não estão devidamente fracionados, né? Os cartórios não estão aceitando nem dar fé pública a instrumentos de compra e venda, independente se a área é particular ou não. Eles exigem a matrícula já lá do fracionamento, né, do imóvel. Isso é legal, negar a fé pública, desde que a área seja particular? É legal o cartório se negar a fazer o reconhecimento de firma? O tabelião, ele tem aí, além da fé pública, ele tem a discricionalidade dele de fazer ou não fazer. Eu faço aqui. Então, assim, eu tenho um colega aqui no município que ele fala, eu não vou fazer porque ele tinha que fazer o registro público e tem que ter matrícula e eu não vou fazer. Mas não existe uma lei que fala que você não pode fazer. Eu gosto de registrar, de reconhecer firma, e as pessoas estarem achando que está registrando, ou por outros motivos, porque não foi desmembrado ainda o loteamento, não foi dividido em... Só tem uma matrícula mãe, ou nem tem matrícula mãe ainda, não foi dividido essas matrículas individuais. Não gosto, mas eu faço. Então, chega o documento, e eu não me interesso o que está escrito no documento. Você está ali para reconhecer a sua assinatura. Isso. Na verdade, o documento público, o particular é isso. Você reconhece a assinatura da pessoa que chegou ao cartório. Então, chega para mim, eu não pego o contrato da compra e venda e vou ficar... Não existe isso. Ele tem que reconhecer a firma, porque ele tem que reconhecer a firma. Ele vai dar fé que aquela assinatura é a tua assinatura. Isso. Então, não existe ele questionar, salvo se tiver alguma lei no DF que eu desconheço, ele questionar o reconhecimento de uma firma, de um documento particular, para atestar que aquela assinatura é a tua. Eu realmente desconheço se tem legalidade o que eles estão fazendo. E, normalmente, eles, entre si, vão conversar e ninguém vai fazer. Nenhum tabelionato, eles não devem estar fazendo. Eles devem estar com a mesma prática de não reconhecimento de firma em documentos particulares. Mas, de pronto, não interessa para o tabelião o que tem no documento. No documento. Ele tem que reconhecer a firma. Já a cessão de direito segue o mesmo princípio ou não? Para você fazer a cessão de direito particular... Isso. É um documento particular, você só está reconhecendo a firma, só está reconhecendo a assinatura. Entendi. Dependente do documento que for, se for uma doação particular... Entendi. Não tem, assim, para o direito, a maioria, eu acho que aqui é advogado, sabe que é muito mais leve o direito ali em cima do contrato particular, mas é uma opção sua de fazer. Se você quer pagar 1 milhão num lote em Brasília e passar em contrato de gaveta e reconhecer a firma, a opção é do cliente. Então, por N motivo, às vezes aquela área não foi ainda desmembrada, não foi ainda regularizada, não tem uma matrícula mais para fazer o desmembramento e aí fazer uma cessão, uma doação, uma compra e venda. Então, eu entendo que tem que ser feito. Entendi. Perfeito. Agradeço a
o brilhante esclarecimento da doutora. E se precisar, pode me chamar depois no WhatsApp, a gente fala, viu? Muito obrigado. Perceba, professor Ulisses, que o debate em torno da segurança jurídica, ele transita, não é? Há aqueles que entendem que pode, há aqueles que precisam considerar o conteúdo do documento, a questão é realmente polêmica, mas a segurança da doutora Joana convenceu o doutor Paulo, de sorte que os efeitos jurídicos eventualmente questionados estarão em boas mãos. Mais alguém gostaria de contribuir com o debate? Excelência, apenas fazer uma... Por favor, Lauro. Há um conflito positivo aí de intervenção, né? Pode falar, Eládio. Depois eu falo. Doutor Eládio. Lauro, normalmente você teria a preferência, né? E não estou falando pela idade, não, mas é pelo conhecimento. Já ia falar, tá me chamando, eu sou mais só para descontrair. Mas boa noite, excelências, professor Ulisses, ministro Douglas. Apenas para fazer parabenizar a ilustre colega Joana por discorrer sobre um tema extremamente interessante e para abordar essa questão da segurança jurídica, né, que, de fato, a criação desses instrumentos todos, do estabelecimento da matrícula, da lei dos registros públicos, depois de georreferenciamentos e de estabelecer essas métricas que evitem a criação ou a multiplicação de grilos ou alienações ou vendas, né, de 2, 3, 4 terrenos para diversas pessoas, quer dizer, a evolução institucional, ela segue esse caminho também, por isso que, eventualmente, existe esse sentimento por parte dos tabeliões de serem até uma certa resistência, né, quanto, às vezes, a construir um documento que amanhã ou depois pode até vir a ser utilizado para uma eventual fraude. Brasília, nós conhecemos a situação fundiária aqui, é um caso sui generis, né, quando o Estado de Goiás desapropriou o plano piloto, deveria, de fato, ter desapropriado todo o quadrilátero, mas isso não aconteceu. E aí, esses remanescentes dessas fazendas, que ainda têm seus cartórios em Lusiânia, em Formosa, etc., volta e meia aparece um ou outro aí com remanescentes dessas escrituras, dizendo que é dono do Jockey, ou é dono ali do aeroporto, ou do setor de mansões do Bosco, ou da Taboquinha, e por aí vai. Então, quer dizer, na verdade, esses instrumentos que vêm sendo aperfeiçoados ao longo do tempo, com uma rigidez maior, no sentido de dimensionar, né, de especificar qual a área de quem, como está, e o seu vizinho, etc., é justamente para aprimorar essa questão fundiária num país continental como o Brasil, né? Então, acho que o tema é muito interessante e essa questão da segurança jurídica, eu acho que ela é igualmente importante, porque senão nós podemos amanhã ou depois criar justamente espaço para grileiros construírem aí situações que vão demorar décadas para serem solucionadas pelo judiciário. Era isso, Lauro. Perfeita observação. Eventualmente, até registros paroquiais chegam, não é? São apresentados para justificar postulações ligadas à propriedade. Doutor Lauro. Pois não, eu acho que eu vou mudar um pouco o foco do assunto aqui, porque eu tenho um questionamento, na verdade, que, em relação à frase do Igor e a muito que se falou aí, a propriedade, eu acredito que a propriedade como forma de garantia do próprio desenvolvimento humano, não necessariamente está ligado, pelo menos não sei se é o caso da citação do Igor, a imóvel. Então, o direito de propriedade, ele tem origem ao direito contratual, se não me engano, e ele é bastante abrangente, não está ligado só a imóveis. E, recentemente, na disciplina do professor Augusto César, se discutiu a questão de que o direito à propriedade imóvel, ele foi mitigado como direito humano. Ele é um direito fundamental, nem sempre o direito fundamental coincide com o direito humano. Então, hoje, no catálogo de direitos humanos, o direito de propriedade perdeu bastante a importância, mas na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 22,
o direito à propriedade é um direito fundamental no nosso ordenamento jurídico. Então, eu gostaria de saber um pouco da Joana, esses outros direitos, tem alguns casos interessantes, assim, de direito que não esteja necessariamente ligado a imóvel, e seja uma discussão ou uma preocupação da parte dos cartórios, algum direito com garantia real, alguma coisa assim, e principalmente no mundo atual, tem alguma novidade em termos de direito de propriedade que não abrange necessariamente um bem imóvel, e se há uma percepção de que o bem imóvel, ele tem também perdido um pouco a importância como direito fundamental, né? Inclusive, os judeus nunca ligaram muito em ser proprietários de imóveis, eles preferem ter diamantes para poderem fugir mais fácil de um lugar para o outro, caso sejam perseguidos, né? Então, os judeus sempre foram as pessoas mais ricas do mundo e nunca tiveram propriedades. Então, tem várias situações interessantes em que o imóvel não é necessariamente um garantidor de dignidade e tal, para quem não tem condições de pagar aluguel ou investir em bolsa de valores e fundos imobiliários, onde você hoje, com fundos imobiliários, você tem várias propriedades de várias espécies, e não é necessariamente proprietário de um imóvel. Então, e queria parabenizar a Joana pelo assunto, e agora a Minha Casa Minha Vida foi substituído para Verde e Amarelo, né, alguma coisa assim. Programa Verde e Amarelo. Não sei se continua dentro dos mesmos parâmetros, e eu acredito que em breve vai voltar a haver um boom imobiliário no Brasil, porque a condição econômica, né, pelo menos se não houver crise política, a tendência é que com a reforma, pelo menos essa foi a promessa, a proposta econômica do atual governo, a proposta macro, é que, feita a reforma administrativa, a reforma tributária, traz-se-ia para o Brasil uma forma de contrato de financiamento de imóveis semelhante à dos Estados Unidos. E isso faria com que surgisse um novo boom imobiliário no Brasil, como aconteceu aqui em Águas Claras, num determinado período econômico favorável. Águas Claras se tornou o segundo maior canteiro de obras do mundo, só perdia para Xangai, na China. Então, foram construídos aqui centenas de prédios, a classe média teve onde morar, conseguiu financiar. Eu mesmo comprei apartamento aqui e paguei 3 anos o imóvel. Então, porque estava muito fácil as condições, eu fui antecipando as prestações e tal, e foi realmente um boom imobiliário. Eu acredito que no Brasil pode voltar a ter uma coisa assim, não necessariamente ligada a essa questão assistencial, né? Então, na verdade, eu trouxe várias ponderações para discussão, caso os professores queiram comentar alguma coisa, e também a Joana, que está aí, que é dessa parte de cartório, né? Então, Joana, eu trouxe mais de um questionamento para você, mas queria te parabenizar pela sua apresentação. Não pareceu que você estava nervosa, foi muito bom, muito didática, e eu aprendi muito hoje. Queria até que voltasse a ter mais alguma coisa sobre cartório com o Igor ou com você, porque é uma área que eu tenho muita curiosidade, e essa troca de experiências aqui do mestrado é muito boa. Então, é isso que eu tinha a ponderar. Obrigada, e vocês estão sendo muito generosas, viu? Mas eu não vejo nenhuma grande novidade no ramo de cartório, de registro de imóveis, não consigo enxergar isso. E qual foi a outra pergunta, Laura? Você me fez uma segunda pergunta, que era em seguida essa. Era das novidades do cartório, se tinha alguma coisa, e se eu achava que... Foi a questão de novidades em termos de... E qual a sua opinião sobre a importância do direito de propriedade imóvel no contexto constitucional atual, e também se há perspectiva de surgimento de um novo boom imobiliário no Brasil. Eu acredito que a gente
A gente está tendo agora, mas eu até falei isso no trabalho, mas é para uma determinada classe. Eu acho que para a classe mais baixa mesmo, ainda necessita dessa aquisição de moradia. Para a gente que hoje tem um acesso a um monte de coisa, pouco importa se você está morando de aluguel ou você vai estar comprando uma casa, você tem condição de pagar, você tem um serviço fixo, você tem um emprego fixo. Mas para a população de baixa renda e de populações que nem entram em faixas nenhuma de renda, que a gente descobriu milhares agora na pandemia, que não aparecem em faixas nenhuma, eles precisam ter alguma coisa, porque se eles não têm nada na vida, eles têm um teto para morar. Então, assim, vai atrasar IPTU, vai atrasar uma conta de luz, mas eles têm um teto para dormir. Eles não vão ter que dormir no perigo da noite, no perigo da chuva. Então, assim, eles têm um local ali para dizer, não, essa é a minha morada. Então, eu acho que o termo propriedade e moradia, ele é um pouco diferente nesse sentido. E quando eu falo ali que na emenda constitucional entra o termo moradia como direito fundamental, é isso. A propriedade já estava ali. Existia alguma coisa de propriedade, mas a moradia, essa dignidade da pessoa poder ter um lar, então eu acho que ainda tem importância para países como o nosso, que ainda estão engatinhando aí, estão caminhando para um crescimento maior, mas ainda precisa para essa população de baixa renda e de talvez baixa renda, eles precisam ainda de ter esse bem. Essa é a minha opinião, se alguém tiver alguma opinião diferente. Muito obrigado, já trouxe mais aprendizado. E eu lembrei de uma coisa agora, que eu acho que Brasília, que tem mais de 40 anos, experimentou uma das maiores distribuições de terra para as pessoas humildes, que acho que da história do Brasil, promovida pelo Joaquim Roriz. De alguma forma, ele era uma pessoa que não tinha muito grau de instrução, mas ele era de uma operosidade fantástica, e junto à força do PMDB, ele conseguiu simplesmente... Brasília era uma cidade de espaços vazios, e ele deu um jeito de lotear terrenos da União, terrenos do Distrito Federal, e distribuiu centenas de milhares de lotes aqui em Brasília, e foi uma coisa assim fantástica. Brasília era totalmente vazia, não tinha nada entre uma cidade e outra, era só mato, e agora onde a gente vai tem casas e lotes. Então, em Brasília, realmente houve acho que um crescimento populacional e do entorno, e havia uma pressão muito grande para que isso acontecesse. Eu não sei se hoje em dia como é que está a parte de cartório disso aí, porque parece que alguns terrenos eram da União, aí teve que ser feito um contrato especial, e os lotes foram distribuídos do mesmo jeito, né? Foi uma coisa incrível que aconteceu nesse período Roriz, né? Então, assim, eu conheço praticamente todas as pessoas carentes de Brasília receberam um lote, né? Porque ele tinha lote sobrando. Era até moeda política. Não sei se o doutor Douglas teve essa experiência, também tem esse ponto de vista, o doutor Ulisses, mas realmente o que o Joaquim Roriz fez foi, acho que uma das maiores reformas, foi como se fosse uma reforma agrária, né? Foi uma reforma urbana fantástica aqui em Brasília. O que ele fez foi abrir ruas sem nenhuma infraestrutura, nem energia elétrica, nem saneamento básico, redes de esgoto, nada, e distribuiu os lotes. Ele criou uma situação para depois buscar resolver os problemas que vieram a partir dali. E, sem dúvida, isso estimulou a imigração para cá, né, para Brasília, isso criou aí essa pressão social no entorno todo. Mas eu achei interessante a ponderação, a contribuição do Dr. Lauro, porque não sei se compreendi bem, mas sugere um desprestígio ao direito de propriedade numa concepção contemporânea de direitos humanos. E, apesar da nossa Constituição ser muito clara, né, realmente a perspectiva burguesa de liberdade, igualdade e propriedade, condicionada agora no Estado Democrático o direito a uma função social, parece remeter a um relativismo, né? O direito de propriedade ele está reconhecido, mas ele está vinculado a uma função social. Tanto que, se não houver função social cumprida, é possível que haja o perecimento, a perda, a desapropriação de bens imóveis.
Mas eu tenho a impressão que o direito de propriedade, uma vez cumprida a sua função social, ele deve seguir prestigiado, reverenciado, respeitado, porque, ao fim e ao cabo, a propriedade não deixa de ser expressão da própria dignidade humana, da própria liberdade de escolha, inclusive, se os judeus querem ter diamantes, algumas outras tradições consideram que bens de raiz são, de igual modo, válidos. Então, nós precisamos, talvez, modular um pouco para perceber que o direito de propriedade é um direito, sim, reconhecido, a expressão do mérito, da liberdade, da dignidade humana, né? Quer dizer, a autonomia da vontade, ela se traduz, no campo da teoria geral dos contratos, também como expressão da dignidade humana. De sorte que eu até gostaria de ouvir um pouco mais, doutor Lauro, sobre esse desprestígio ao direito de propriedade, porque parece ter algum colorido aí, como é que eu poderia dizer, professor Ulisses? Alguma espécie de semente, de uma reflexão que busque aí, quem sabe, superar a propriedade privada. Eu, sinceramente, acho que o propósito não é esse, não. Desculpe. Fala, Laura. Desculpa, professor Ulisses. É só porque a minha memória ela está funcionando meio eu me lembrei agora da discussão, né? Foi uma discussão muito interessante lá na disciplina, inclusive veio um convidado do professor Augusto César, e, na verdade, eu acho que os direitos humanos e os direitos fundamentais, cada um está jogando para o outro o que pode ser concretizado de forma mais eficiente e eficaz. Então, no âmbito internacional, talvez o direito de propriedade não tem, o direito à moradia, etc., ele não tenha mais aquele mesmo prestígio que o equipara à vida e à liberdade. Talvez tenha caído um pouquinho. Mas muitas coisas que os direitos humanos no âmbito internacional têm se preocupado um pouco menos, isso é porque o direito interno, o direito fundamental do Estado, cuida bem do assunto. Então, com certeza, a nossa Constituição tem o artigo 6º, direito à moradia, né, que agora a Joana me trouxe um lembro, que realmente moradia está muito mais ligada à dignidade humana do que propriedade, propriamente dita. Então, porque sem moradia, a opção é dormir na rua. Então, realmente, sem essa moradia, não há dignidade. É muito complicado. E existem milhões de pessoas em todos os países do mundo dormindo na rua. A gente fica, às vezes, cego a essa realidade, mas ela ocorre. Então, eu acredito, professor Douglas, que no âmbito internacional, o direito à propriedade imóvel, alguma coisa assim, tenha caído um pouquinho, mas é porque o direito interno dos Estados garante bem isso aí. Então, não há necessidade de tanta preocupação no âmbito internacional. Mas há decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos em que jovens de rua, inclusive eu comentei esse caso na disciplina do professor Augusto César, no caso Villagrán Morales, que jovens de rua foram assassinados por forças policiais. Na verdade, não eram policiais, gente. Eles vigiavam o bairro ali, eram pagos pelos comerciantes quando estavam fora de serviço, né? E eles acabaram matando alguns jovens moradores de rua. E aí esse país foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e foi feita referência à necessidade do Estado garantir direitos sociais, moradia, educação. Inclusive, a condenação do país foi construir uma escola. E nessa escola haveria lembrança ao nome desses jovens, em razão da construção dessa escola, e também questão de moradia. Já houve condenações na Constituição Interamericana de Direitos Humanos a propiciar moradia a certos grupos, né? Então, realmente, em alguns casos pontuais, a moradia não vai perder o prestígio, né? Eu quis mais fomentar um debate mesmo, mas acredito que seja isso. E desculpa, professor Ulisses. Não, que é isso, absolutamente, absolutamente. Bom, o que eu imagino em relação a isso é que a nossa Constituição ela ainda é de um período onde havia uma preocupação maior com essa relação de fim da propriedade privada ou preservação da propriedade privada. Então, é um contexto
digamos assim, dentro da geopolítica da Guerra Fria, onde o legislador constituinte, com muita habilidade, ele deixou muito claro a posição que o Brasil tomava como nação em relação a esse quadro, né? Tanto a propriedade quanto a liberdade de iniciativa, a liberdade de produção, mas trazendo essa característica da função social da propriedade. Agora, os direitos humanos, eles se desenvolvem em grande medida, principalmente nas 2 últimas décadas, absorvendo, digamos, de pensamento, para não dizer ideológico, que antes fazia uma discussão mais explícita, quando havia essa dicotomia, né, entre leste europeu e ocidente, e, efetivamente, a preocupação dos direitos humanos começa a se diluir e o leque do catálogo dos direitos humanos vai se ampliando, vai se abrindo, vai cada vez mais detalhando esses aspectos. Então, efetivamente, a moradia ela nem está obrigatoriamente vinculada à propriedade. Você pode ter aonde morar e não ser proprietário. Você pode morar com seus pais, você pode morar num imóvel alugado, mas você tem a moradia, e isso sim traz essa dignidade. Agora, não dá para comparar nesse contexto internacional um país como o nosso, de terceiro mundo, que tem uma população pobre, que tem uma população com uma série de carências, né? E, assim, eu não vou fazer aqui uma defesa do governador Roriz, né? Se ele era um cara preparado no sentido escolar ou não, que eu acho até que ele não era uma pessoa despreparada, mas ele, como um político, ele foi uma pessoa que soube farejar a necessidade da população, né? Ele viu ali um filão para que ele pudesse crescer politicamente, e cresceu, né? E exatamente dentro desse sentido de dignidade, a pessoa morando, mesmo, viu, professor Douglas, faltando ali esgoto, faltando, às vezes, até água, esses imóveis foram distribuídos, sentia um toquinho aqui, ali, ó, ali é o seu lote, está aqui o seu título, né? E esse título, muitas vezes, não tinha ainda a repercussão cartorial, né? A gente vê várias cidades ainda de Brasília que não tem essa legitimidade. Você pega Braslândia, por exemplo, só aquele núcleo central, tem uma série de expansões que foram feitas pelo governo, né, e que não há título de propriedade mesmo, né, o título do registro cartorial. Mas, de qualquer forma, essa necessidade fundamental da pessoa ter onde morar, ter um lugar para chamar de seu, ter aonde se amparar, né? Isso soma nesse contexto, né? O governador Joaquim Roriz ele foi indicado até para Prêmio Nobel da Biologia, né? Construiu a maior samambaia do planeta, né? Agora, o fato é que, quando a gente hoje circula por Samambaia, entende? Quando você vê aquelas vias largas, assim, não dá para comparar, desculpe, assim, fazer essa correlação, mas as expansões espontâneas feitas pela sociedade, em termos dos condomínios, etc., assim, estão muito distantes do que foi feito em Ceilândia, em Samambaia. Ceilândia antes, né? Porque mais ou menos era o mesmo impacto, só que nos anos 70. Eu me lembro da inauguração da Ceilândia. A Ceilândia era a central de erradicação de invasões, por isso Cei e Ulândia, por ser uma terra lá, né? Então, efetivamente, essa experiência de Brasília só mostra como esse é um tema que realmente tem a dignidade da pessoa humana envolvida nele, né? E é lógico que se partidariza, a política ela muitas vezes é multifacetada, mas, sinceramente, eu acho que esses estigmas eles não somam, tá? Não somam, porque
é que nem o torcedor do Flamengo, que vai a vida inteira dizer que o Flamengo é que é o bom e pronto, e o torcedor do Vasco vai dizer que o Vasco é que é o melhor. No campo do futebol é até aceitável, né? Mas simplesmente se considerar isso veio das mãos do governador Joaquim Roriz, então é algo a ser criticado, etc. E, sem dúvida, ele é uma pessoa dessa região, né? Ele nasceu ali, parece que em Planaltina ou Formosa, se não me engano, ou Lusiânia. Eu sei que ele... Como? Lusiânia, né? Pois é, mas assim, ele era garoto quando Brasília chegou, né? E acho que teve assim uma percepção. Tem alguns políticos que eles são muito autodidatas e tem um faro político mesmo, né? Que nem aquele centroavante que tem o instinto assassino, né? A gente vê isso, por exemplo, no presidente Lula. Ele também tem essa característica de fazer a leitura do ambiente social de uma forma intuitiva. Acho que o governador Joaquim Roriz ele fazia muito isso e, sem dúvida, a história de Brasília há de reconhecer a importância e o papel dele, em que pese que, politicamente, sempre há críticas, sempre há questionamentos de parte a parte, de lado a lado, né? Mas eu particularmente acho que o governador Joaquim Roriz, ele às vezes é um pouco injustiçado, porque não é de graça que ele era endeusado por essas camadas, justamente, a pessoa ali passa a morar no que é dela, né? Então, isso eu acho que tem a efetividade do direito social de maneira clara. Há interesse político? Há. E se a gente for ver, poucas foram as cidades que não tiveram um processo de expansão com alguma semelhança, né? Onde loteamentos foram feitos, às vezes de forma mais planejada, às vezes de forma menos planejada, mas isso faz parte do próprio processo de urbanização do Brasil como um todo, né? Agora, eu queria fechar só com uma referência, viu, professor Douglas, porque me agrada muito ter um olhar das coisas sob a ótica da doutrina social da Igreja. E a doutrina social da Igreja ela aponta o direito de propriedade como algo realmente essencial para o ser humano, entende? Ela sempre se posiciona nesse sentido. Muitas vezes com a crítica ao liberalismo econômico, mas com assim, o apontamento de que a propriedade e o mercado são decorrências da própria cultura humana, né? E não propriamente instituições que sejam assim, desprezíveis ou algo nesse sentido, né? Mas, só fechando, professor Douglas, acho que os direitos humanos, hoje, eles caminham para um refinamento maior, da moradia como sendo algo intrinsecamente essencial. E é claro, essa caneta aqui é minha, há uma relação de propriedade, não é a terra apenas, todas as coisas, elas, de certa maneira, se relacionam com o direito de propriedade, né? Então é isso, professor Douglas, não vou me estender mais. Obrigado, professor Ulisses, excelentes reflexões, e ouvindo a forma como o direito de propriedade tem sido trabalhado, o Dr. Lauro se recorda, né, o Supremo Tribunal Federal, discutindo o índice de correção de crédito trabalhista, pondera sobre o direito de propriedade. Até nisso está a projeção dessa importante disposição constitucional, artigo 5º, 22. Mas nós estamos hoje celebrando a exposição da doutora Joana, que fechou a câmera, portanto, dando-se por satisfeita, penso, não é, doutora Joana? Mas... Professor Douglas. Pois não, doutor Igor. Eu só queria fazer um complemento, desculpe, estou falando muito hoje, né? Não, absolutamente, fique à vontade. Eu gostaria de fazer um complemento que o colega Paulo trouxe, eu até discuti aqui no WhatsApp com a Joana. Eu gosto de um paralelo que tem um tabelião em São Paulo chamado Ubiratã Pereira
Guimarães. E ele faz um paralelo bem interessante. Ele fala que, ele traz aquela mantra do direito administrativo, né, que o servidor público ele só pode fazer o que está na lei. E o privado pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. E na área do direito notarial registral, você tem um conceito binário. De um lado, você tem um registrador, e de outro, você tem um tabelião. Muita gente fala tabelião, mas a lei ela distingue muito bem isso, né? O direito notarial registral, ele distingue o que é tabelião e o que é registrador, né? Notário ou tabelião, registrador ou oficial de registro. E trazendo sobre esse ponto do tema que o Paulo falou, e fazendo um paralelo que o professor Biratã sempre fala, o registrador ele só pode fazer o que está na lei. O tabelião pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Ou seja, o registrador, de acordo com o artigo 67 da Lei 6015, que é a Lei de Registros Públicos, o rol do 167, inciso 1, os atos que vão adentrar ao registro de imóveis e que serão registrados é um rol taxativo. O registrador ele não pode fazer um registro de está lá, bem de família. Eu não posso ir lá, chegar a um cartório e tentar registrar uma coisa que não seja bem de família, um Frankenstein. Então, o registrador ele faz um compliance, uma análise de formalidade, e ele só pode registrar o que está na lei. Agora, é claro que a lei ela não consegue abarcar todas as situações do mundo real. Existem lacunas, né? E aí, claro, existe um instituto chamado Instituto da Suscitação de Dúvida. Então, aquela pessoa ela pode suscitar dúvida. O registrador ele vai deixar o processo sobrestado, vai remeter ao juiz corregedor permanente, o juiz vai decidir e, claro, pode decidir a favor ou contra. Então, só para trazer ao Paulo que existe a suscitação de dúvida. Caso o cidadão, né, o usuário do serviço não concorde com o registrador, ele pode suscitar dúvida, né? Mas agora o registrador, ele só pode... E o DF tem uma especificidade. Por quê? A legislação relacionada aos cartórios extrajudiciais é uma legislação estadual, né? Aqui no DF, nós temos uma lei da década de 60, e é muito difícil você alterar essa lei, porque essa lei ela tem que ir ao Congresso, né? Nos outros estados, São Paulo tem uma lei extrajudicial, né, o provimento, a norma de serviço de São Paulo, ultramoderna, porque São Paulo, por ser uma legislação estadual, o Tribunal de Justiça remete à Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa vota e modifica. Agora, aqui no DF é muito específico, porque é o único ente político do Brasil que você tem uma lei federal, e essa lei ela tem que ir para o Congresso, e tudo que tem que ser aprovado no Congresso, nós sabemos que é difícil. Inclusive, a tabela de emolumentos aqui no DF é bem baixa, né, em relação aos outros estados. Eu, particularmente, eu trabalho na advocacia extrajudicial, e tem muita gente fazendeiros que compram e vendem imóveis, sai de Rondônia e vem fazer escritura no Distrito Federal, porque a tabela do Distrito Federal é melhor que a tabela de Rondônia, né? Então, vale a pena ele fazer a escritura aqui. Então, é só para remeter e complementar ali o que o Paulo trouxe. E por isso... Desculpa interromper, Igor, mas preciso. A cessão de direito feita em outros estados, ela é válida, né? Eu tenho um imóvel aqui, quero fazer uma cessão de direitos e registrar, reconhecer firma, fazer esse instrumento em um outro cartório, é um instrumento jurídico válido. Olha, eu não sei como que é o caso concreto, porque, novamente, o Distrito Federal, como o professor Ulisses falou, tem uma outra especificidade. Tem muita terra federal, né? Então, eu não sei o caso concreto. Realmente,
eu aconselho procurar um advogado extrajudicial da área que conheça o tema. Mas quando você fala, mas quando você fala em fazem sessão de direito. Mas o que você fala é um contrato de cessão de direito e reconhecer a firma desse contrato. Isso. É válido em qualquer lugar. É por isso que eu falei, porque aqui na minha cidade eu sou tabeliã e registradora. Então eu tenho que sempre estar atenta à lei para os registros. E quando se trata de nota, que eu falei, tem que ver a nota, a lei do DF, para ver se tem realmente alguma coisa que impede essa mudança de IPTU, alguma coisa assim, porque quando chega o documento para o tabelião, ele pode fazer, porque é só reconhecer a firma. Então, você pode fazer em qualquer lugar e tem validade no país inteiro. Uhum. Então, se você fizer em Goiás, eles reconhecerem a firma, tem que ser válido. Agora, você tem que saber se eles vão aceitar essa documentação com o reconhecimento da firma, para fazer qualquer mudança. Mas, em regra, em qualquer lugar que você fizer, você tem validade no Brasil inteiro, né? Ou uma escritura pública, ou um reconhecimento de firma, uma autenticação de documento. Ótimo. Muito bem. Professor Ulisses, penso que estamos já nos encaminhando para a conclusão. Eu tinha um aspectozinho a levantar, professor Douglas, bem rapidamente. Dentro daquele convênio com a Câmara Legislativa, na Comissão de Direitos Humanos, nós estamos com uma atividade agendada para o dia 10 de junho, que é na próxima quinta-feira, reunindo a turma da clínica e também a turma de metodologia da professora Ani. E, então, o tema que foi escolhido, apresentado pelo Tiago, que representa lá a Câmara, é sobre discriminação racial. E nós teremos uma palestra do professor Francisco Amado, que vai fazer a exposição, né, a partir das 18 horas. E, então, o que eu gostaria de trazer, professor Douglas, era indagar aos nossos mestrandos se teriam mestrandos que gostariam de participar como debatedores, como ocorreu nos outros encontros. O Igor foi debatedor, nós tivemos o Paulo como debatedor também, né? Então, no dia 10, o tema é discriminação racial, e se tivermos debatedores, vai ser melhor para o próprio evento em si. Perfeito, já é na semana que vem, dia 10, né? Isso. É uma quarta-feira que vem. Quinta. A quinta-feira. É quinta-feira. Eu até, doutor Ulisses, eu tenho uma viagem para Curitiba. Tá, mas não se preocupe, não. Mas acho que Nós deslocamos esse calendário justamente pelas atividades maravilhosas que já estavam ou agendadas. Mas eu conseguirei participar, né? Conseguirei participar, assistir um pouco. Perfeito. Do aeroporto, quem sabe, né? Pode. Mas não se preocupe, tranquilo. Esses eventos são muito ricos, muito importantes, são muito ilustrativos, não é? Pessoas que vivenciam esses objetos que estão sendo postos, investigados, isso é o mantra do IESB, né? Teoria e prática, isso é fundamental. Isso mesmo. Mas vamos, enfim, doutor Ulisses, acho que os colegas aí... Eu acho que a gente deve usar a seguinte metodologia, professor Douglas. Quem quiser se oferecer para participar vai ser muito bem-vindo. O que você acha? É que cortou. Quem quiser, bem-vindo, e quem não quiser? A gente escolhe alguns, se ninguém quiser. Debatedor ad hoc, perfeito. Ad hoc. De acordo. Professor Ulisses, só para ficar bem claro assim, qual a função específica do debatedor nesse evento? Discutir, trazer os seus comentários, o seu ponto de vista, né? O Igor e o Paulo, nas outras duas atividades, trouxeram grandes contribuições, tá certo? E, assim, formalmente, a gente está trabalhando com essa estrutura de ter o palestrante e um ou dois debatedores, eles indicam lá a gente indica o outro
podem ser mais até de 2 também, não há um rigor em relação a isso. Mas, assim, depois o debate ele segue com os demais, vocês acompanharam, né? Nas 2 vezes, a gente chegou, passou de 22 horas e a conversa vai se esticando, né? E o tema é um tema, assim, que propicia muitos questionamentos também, tá? Muitos questionamentos. Nossa condição brasileira... Antes de ser, eu me candidato. Ótimo. Eu acho que se você não se candidatasse, Laura, você seria a DOC, entendeu? Então, que bom que está se candidatando. Né? Professor, vai ser remoto, né? Sim, é remoto. E podem ter outros debatedores também, tá bom? Eu posso participar com o Lauro também, professor. É porque eu tenho julgamento na quinta-feira e às vezes esses julgamentos delongam um pouquinho, por isso que era o receio que eu estava tendo. Tá. Aí, Eládio. Beleza, Eládio. A princípio ele está marcando 18 horas. A gente pode até começar um pouquinho mais tarde, um pouco antes. O seu julgamento é cedo, não é? É à tarde, professor, mas aí ordem de julgamento, né? Às vezes eles se estendem, né? Não, tranquilo. A gente pode, talvez, propor para ter início às 19 horas, talvez, em relação Melhor. a isso. Embora, eu não sei, porque foi formalizado um convite ao professor Francisco Amado, porque ele dá aula nas quintas-feiras, e esse convite ele foi com o horário das... Ver se a gente não cria um problema para ele de passar às 19. Pode ser isso. Professor, não há problema, não. Vamos manter o horário dele. Estou dizendo por precaução só. Né? Mas vamos manter o horário dele. Bem. E qualquer coisa a gente ia subir e chupa a cana aqui também. Não tem problema, não. Não, tranquilo. Agora, de qualquer forma, às vezes a gente também acomoda para a sua entrada um pouco depois, se for o caso. Tá? Mas eu vou verificar com a professora Ani, vou verificar com o Tiago, da Câmara Legislativa, e, se for possível, a gente avança para as 19 horas ter o início. Tá? De qualquer jeito, a gente vai comunicar no grupo e sai aquele cardzinho com horário e tudo. Alguém mais gostaria de participar? Já estamos bem representados de debatedores. Estamos, professor Douglas? Perfeito, professor Ulisses. Não sei se a Laine abriu a câmera e deseja falar. Quer participar também, Laine? Posso também, professor. Ótimo. Muito bem. Professor Ulisses, caso o senhor queira indicar uma biografia ou um artigo que o senhor tem interesse que a gente também suscite alguma questão de algum artigo ou de algum livro, é só indicar que aí eu já providencio a leitura, destacar algum tópico que o senhor tem interesse. Ótimo. Vamos verificar assim. Da outra vez foram disponibilizados, acho que 2 artigos. Tá? Então, vamos verificar qual vai ser a abordagem que o professor Francisco Amado pretende fazer. Né? Professor, eu não estou no grupo. Minha matrícula foi feita depois, então eu não estou ainda no grupo. Só pedir a minha inclusão. Então, nós temos que entrar urgente no grupo. Quem é que montou esse grupo? A Laine. Então, a Laine já tem uma tarefazinha adicional, Elaine. Tá bom. Isso. E também não estou com o meu tema de seminário. Aí depois, só para ver com vossas excelências aí, como é que nós... para encaixar meu tema do seminário. Tranquilo. Aí o professor Douglas é que manda, né, professor Douglas? Vamos ajustar isso, né, ver qual é a sua direção em relação à pesquisa final, o que pretende pesquisar, qual é a proposta inicial de dissertação, porque a partir daí que
Pois não, agora que o senhor quiser, nós podemos, no horário de Vossa Excelência, nós podemos falar. A partir do instante que estiver no grupo, nós vamos falando, então, por WhatsApp, o professor Ulisses e eu vamos contribuindo aí para ajustar o seu tema. Obrigado. Perfeito. Bom, Professor Ulisses, Pois não. é Daniele. Eu estou finalizando a minha Daniele. apresentação. Tudo bom com o senhor? Eu Tudo estou bem, finalizando. graças a Deus. Eu estou finalizando a minha apresentação e como que nós poderíamos conversar? A gente pode conversar A hora na que você sexta-feira? quiser. Podemos? Que horas? Então tá. Eu acho que às 14h, pode ser? Eu entro em contato com o senhor? Tá, pode ser. Pode Pode? ser, sim. Ou mais tarde? Não, 14 horas para mim tá bem. Tá bem. Do horário de Brasília. Aqui também é horário de Brasília. Tá certo, então. Obrigada, professor. Tá bom, ótimo. bom, então, às 21h03, horário de Brasília, penso que estamos encerrando o nosso encontro. Renovados os cumprimentos à expositora do dia, a doutora Joana Lima Correia, desejando a todos aí uma excelente noite, que sigam com saúde, com isolamento, distanciamento, higienização, máscara, saúde, né? E, sobretudo, quem sabe, vacina. A professora Ani vacinou hoje, viu, professor Douglas? Coisa boa, né? Muito bom. Uma vitória nesse momento que estamos vivendo. Professor, vacinei hoje e a tal da AstraZeneca, estou com sintomas nada agradáveis. Ô, Sérgio, estimamos melhor. Parece que eu estou com Covid de novo. Olha aí, vai dar certo. Vai só, dura no máximo 2 dias, coisa rápida. Parabéns, Sérgio, vai dar certo. Deus quiser, vai sim. Queria parabenizar também a Joana e todos que participaram do debate também. Perfeito. Então, pessoal, bom descanso, boa noite. Boa noite. Até a semana que vem. Saúde. Bom feriado também. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até logo. Um abraço. Feriado. Abraço.